Fala, massa atleticana, seja bem-vinda mais uma vez ao canal. E a gente está aqui mais uma vez para trazer um bate-papo, uma conversa, conteúdo rico e diferente para vocês. Hoje nós vamos conversar com a doutora Flávia Magalhães, que tem uma experiência não somente em medicina, mas também em futebol. É um nome, é uma referência aí desse casamento que tanto traz impacto para o nosso futebol, que é a medicina. Estou aqui com o Gabriel também, com o Fred, e a gente vai conversar e bater um papo super legal com essa profissional que é mega competente. E já te cumprimentando, boa noite, doutora Flávia. E de antemão, gostaria de passar a bola para você poder contar um pouquinho da sua trajetória para o torcedor. Até mesmo porque são duas opções de vida, digamos assim, que mudam praticamente a rotina e a história de uma pessoa. Por exemplo, a gente está olhando para a sua tela agora e a gente vê camisa de futebol lá atrás. Então, são duas, eu imagino que são duas paixões, né? Medicina e futebol. E todo ser humano tem alguns motivos ali para poder fazer escolhas. Como foi a sua escolha? Por que medicina? Por que futebol? Seria muito legal a gente ouvir isso de você. Então, primeiro, boa noite. Muito boa noite a toda a massa atleticana aí que está assistindo a esse programa sensacional. Eu me sinto assim, muito honrada por participar desse programa e falar de futebol, né? Falar da minha vida eu brinco que até desde a barriga da minha mãe, porque eu sou gêmea com um menino e eu falo que ele ficava chutando minha cabeça quando a gente estava lá na gestação. Então, desde pequena, eu sempre tive um dom, né, um talento assim pelo futebol. Então, comecei a jogar bola muito cedo, numa época que a gente estava vivendo a transição, né, e as mulheres não jogavam, não podiam jogar. E eu, no meio dos meus primos, dos meus irmãos, eu tenho 6 irmãos, eu sou a única mulher. E naquele meio ali era a única que jogava bola de verdade. Então, sempre era escolhida pela família para poder jogar bola. E assim começou, né? E aí eu tenho na minha família uma história também de médicos do futebol. Meu primo, ele é vice-presidente do Cruzeiro, foi médico do Cruzeiro. Meu avô, conselheiro benemérito do América, foi médico do América. Mas eu efetivamente nunca os acompanhei assim nos clubes, porque eu também não conhecia, assim, eu não sabia como que funcionava, não sabia como que eram essas decisões. E aí, comecei tendo a minha primeira oportunidade de jogar futebol no América. Então, comecei jogando no América, isso já, vamos falar em 2001, e por aí, já nem lembro. Então, assim, já estava já na época de iniciando faculdade, já estava jogando bola, mas eu já jogava desde pequena. E só que não tinha time feminino. Então, eu jogava na escola, jogava com os colegas, eu jogava com os primos, mas eu comecei a jogar muito cedo. Então, tinha campeonatos masculinos e eu jogava no meio dos meninos. E aí eu decidi que eu faria, né? Primeiro, tentei fazer medicina e não tinha passado no vestibular. E aí acabei fazendo nutrição. E nessa questão de ter entrado no curso de nutrição, eu acabei recebendo um convite, né, do reitor, do Newton Paiva, para poder fazer um trabalho lá no Mamoré. Só que ele me fez esse convite para fazer o trabalho no Mamoré no ano em que eu tinha passado em medicina e fazia nutrição. Então, juntou tudo. Então, eu fazia medicina, nutrição. Sexta-feira à noite, pegava o carro da Newton e ia trabalhar lá no Mamoré, em Patos de Minas, com o Renê Santana, filho do Tele Santana, e dali não parei mais. Então, fiquei trabalhando com ele naquele ano. Depois, trabalhei com o Reinaldo, lá no Belo Horizonte Futebol e Cultura. E depois tive a oportunidade de ser estagiária no Atlético a partir de 2006. Fiquei no Atlético por quase 11 anos. E depois que eu saí do Atlético, acabei indo para o América. E agora estou só participando de convocações, atuando mais com novas perspectivas, né, para o futebol. Bacana. Doutora Flávia, até pegando esse gancho que você falou sobre a questão de convocação, poucas pessoas sabem disso. Conta pra gente um pouquinho essa questão da seleção, como que funciona, né? Porque eu sei que até o corpo médico passa por isso, né? Como que funciona essa questão? É muito legal, assim, eu sempre digo que não é um cenário fácil, né? Então, se você pensa quantos médicos nós temos no Brasil, quantos médicos nós temos trabalhando em clube, então realmente não é um cenário fácil. Então, minha primeira convocação,
ela veio por causa da lei da FIFA, né, que a FIFA tinha inserido uma lei que, a partir do ano de 2015, todas as competições da FIFA, e depois foram também da Conmebol, e aí no brasileiro também começou a acontecer algumas coisas nesse sentido. Então, todas as competições da FIFA e da Conmebol, elas teriam que ter uma mulher, tanto na parte técnica quanto na parte médica. Então, foi aí, né, que o Dr. Runco me fez o convite, porque eu já trabalhava no Atlético na época, e ele me fez o convite. E aí eu sempre falo que é difícil, às vezes, permanecer, né, como convocação, que é como jogador. Então, nós não somos, né, a gente não é credenciado, não tem uma cadeira cativa, né, mas eu, graças a Deus, estou lá desde 2015, participando das convocações. Então, são vários médicos que vão se revezando e vão indo, né, para as convocações. Em geral, os treinadores, às vezes, fazem a opção por um ou outro médico, que eles gostam de trabalhar, e aí montam uma equipe. Então, vai variando, sabe? E varia também com a gestão. Então, muda a presidência, muda a coordenação médica e muda o sistema que vai sendo utilizado, né? Mas isso também não quer dizer que é questão só de competência, né? São oportunidades. Agora, como jogador, você chega lá, você executa seu trabalho. Se você fez um bom trabalho, você vai permanecendo também. Se você não fez um bom trabalho, de repente você não tem uma outra oportunidade. Mas a senhora acha que, por exemplo, mesmo sendo essa questão de convocação, é importante ter uma sequência com a mesma equipe médica e nutricionista, exatamente por você já ter mais os dados daqueles jogadores que são mais, ou jogadoras, né? Que tem uma frequência maior de seleção, então você já sabe como que funciona o organismo de cada um, questão de contusão e tudo. A senhora acha que esse seria o caminho melhor, essa sequência, mesmo sendo convocação? Sim, é assim, é um pouco difícil porque a gente não tem esse controle, né? A gente não consegue. O atleta é um atleta do clube, então tem Uhum, coisas que a gente não consegue influenciar, então se a gente até sugere e tal. O que acontece é que o treinador, ele costuma mesmo pedir que tenha essa equipe, sabe? Que não fique uhum, convocando cada hora um médico diferente, porque senão é tudo uma leitura nova, né? E cada um tem um jeito de trabalhar, e aí tem que ter adaptação. Então, você imagina, assim, tem convocação que a gente faz, até essa convocação da camisa aqui da seleção brasileira, eu estava grávida, e pensa, eu grávida, 52 dias fora de casa. Penso que tem nossa. 52 dias fora de casa para um sul-americano, que você faz a parte de preparação para depois ir para o sul-americano, e aí você vai ficar 52 dias com gestão de pessoas, né? Então, você tem que já Uhum, entender o cenário, entender como que cada um trabalha, como que as pessoas, né, assim, têm o seu lastro de treinamento. Então, tudo isso influencia. Obviamente que é como um time, né? Quando a gente vê que o treinador troca, o preparador físico troca, muda até número de lesões, né? Então, isso também interfere na questão da seleção brasileira. Eu acho que é muito importante, mas é muito importante a gente ouvir o treinador também, sabe? Porque às vezes querem impor algumas coisas e isso atrapalha o trabalho do treinador. Entendi. Doutora, boa noite. Boa noite. Eu queria te perguntar um pouco dessa diferença da medicina do esporte para a medicina convencional, né? Por exemplo, a gente vê numa estrutura, por exemplo, se vamos supor, de um hospital, a gente vai ter o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, entre outras pessoas que fazem aquilo funcionar. Eu queria saber como funciona essa estruturação para um médico que atua no esporte, se ele também tem auxílio dessas pessoas, de um técnico, de um enfermeiro, ou quem são as pessoas que auxiliam você nessa jornada esportiva e o que a pessoa precisa fazer para poder se especializar na área esportiva. É uma pós? Qual caminho? É um curso preparatório? Qual que é o caminho que você trilha? Bom, eu falo, eu brinco até que eu sou meio acelerada demais, né? Porque eu fiz medicina, nutrição e fiz 5 especializações, entre elas a medicina do esporte. Porque eu tinha muito essa leitura de que estava no meu sangue, eu tinha que trabalhar com futebol. Então, eu fiz especializações como ciências do futebol, fisiologia do exercício, né? Fisioterapia traumato-ortopédica, além da medicina do esporte, nutrição esportiva. Então, assim, tudo isso eu tinha esse olhar. Mas precisa fazer isso tudo? Não. Você tem uma formação de médico, como todo mundo, então você faz lá os 6 anos de graduação de medicina, e a partir disso você tem duas opções. Uma opção é você fazer a especialização, outra opção é residência.
Só que para você ser médico do esporte mesmo, você precisa ter o título de médico do esporte. Então, eu, né, fui, durante 2 gestões, aí, fui membro da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Hoje estou como presidente da Sociedade Mineira de Medicina do Esporte. Então, é uma especialidade médica, e que eu entendo que a especialidade médica já tem até esse cenário um pouco mais firme lá em São Paulo, mas é uma especialidade médica essencial. Por quê? Porque a gente tem um olhar mais amplo. É diferente. Quando você vê, às vezes, a gente brinca na medicina, fala assim, não, que o ortopedista não consegue ouvir o coração porque o coração está muito longe do joelho. A gente brinca assim, sabe? Mas é porque, às vezes, você vai se subespecializando tanto que coisas mais da rotina do dia a dia, do esporte, acaba se perdendo, né? E o médico do esporte, não, ele tem na cadeira, na formação dele, ele tem todas as especialidades médicas. Então, a gente trabalha desde ginecologia, trabalha urologia, trabalha oftalmo, trabalha dermato, então a gente tem esse olhar, sabe? A gente consegue conduzir os casos. Às vezes as pessoas falam assim, é como se fosse um generalista com as alterações que o esporte causa. Então, eu sei quais são as alterações que o esporte causa e vou proporcionar para essas pessoas, né, um tratamento adequado. O médico do esporte, em geral, ele não opera, mas ele sabe conduzir os casos todos e aí recomendar às pessoas que façam a cirurgia. Mas eu acho que é essencial, assim, você tem que ter uma formação a mais. Só simplesmente formar em medicina e trabalhar com futebol é um pouco complexo, sabe? Você precisa ter um pouco mais, e principalmente, né, que a gente sabe que o futebol não há verdade que dure mais do que 24 horas, as coisas mudam, o nível de exigência muda, né? Então, se a equipe está indo super bem e de repente um cara lesiona, o cenário muda completamente. Né? Ou até, assim, se o time não está indo bem, a culpa vira para o departamento médico. Então, a gente tem essa noção, essa leitura. Inclusive, uma das perguntas que eu tinha, né, essa questão das mudanças, tanto no futebol quanto na medicina. Acho que, por exemplo, existe um impacto de tecnologia, por exemplo, nas duas coisas, nas duas áreas. E com o passar dos anos também. Como você vê essa diferença? Quais diferenças são essas? O que mudou, assim, radicalmente, na sua opinião, de quando você começa a carreira, a maneira como o esporte e a medicina andam lado a lado hoje? Eu vou falar até por minha experiência pessoal, né? Então, eu joguei no América, eu joguei no Atlético. Enquanto eu jogava no Atlético, eu rompi o ligamento cruzado anterior. E aí, acabei operando até com o Lasmar, né? Então, assim, querido, Lasmar é muito querido. E aí, eu operei com o Lasmar. Na época em que eu operei, não existia sutura meniscal, que é você pegar o menisco lá e costurar mesmo o menisco. Então, na minha época, a gente fazia o quê? Tirava um pedaço do menisco. Isso traz uma consequência para o atleta muito maior do que você fazer uma sutura. Porque a sutura, o menisco, ele prevalece ali, ele permanece, e aí você diminui o impacto do osso com osso. No meu caso, eu já tenho mais. Então, naquela época era nesse formato. Então, isso tudo varia, né? Hoje, a gente vê muito falar sobre a inteligência artificial, que é um cenário também muito legal. Eu usei na Copa do Mundo, eu tive a oportunidade de usar na Copa do Mundo, que era aquele VAR médico. O que era o VAR médico? Era a gente poder ter a condição de voltar o lance e ver o lance com o outro olhar, né? Então, assim, quando a pessoa que está lá vendo o VAR, ela fala para mim no microfone, ela fala assim, não, teve um choque de cabeça. Não, olha só, tá com risco de ter uma lesão aí, de joelho, por exemplo, ele fez um estresse em varo, né? Que ele mexe, quando a gente fala que dobra o joelho, assim, fez um estresse em varo. Então, a gente consegue ter essa noção com a tecnologia. E cada vez estão ampliando mais isso. Por quê? Você imagina quando eu estou lá no banco para atender, e aí o jogador cai do outro lado. A minha visão é muito diferente da visão da câmera. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, a tecnologia, tudo isso vem para agregar. E isso não tira o mérito da gente, né, enquanto profissional. A gente também tem que continuar estudando da mesma forma, tem que continuar se envolvendo, não pode ter nenhuma
aversão à tecnologia, tem que estar sempre aberto, né, a essas transformações. E com certeza, gente, né, desde a bola lá fazer sinalizar de que passou no gol ou não, para a parte médica também, sabe? E tem uma coisa assim que foi muito interessante na última Copa que eu fui né, do mundo, que foi muito legal, que era até a metodologia como se usava. Assim. Então, tinha uma médica da FIFA que ela ficava no campo com essa tela, então tinha ela com essa tela, tinha o meu banco lá com essa tela, e aí tinha era como se fosse um cadastro, sabe? Assim, era como é que eu vou falar assim? Quem faz o quê? Assim, vamos para ser bem claro, quem faz o quê? Então, aumentou-se o número de médicos que ficam ali ao redor, então ela com acesso à imagem, né? E aí ela falava assim para a gente antes de começar o jogo, vinha com uma planilhazinha e tava o corpo, né? Um corpo desenhado. E ela falava assim, se tiver, né? Acho que todo mundo já viu uma cena de concussão, então bateu a cabeça, precisou pranchar, precisou imobilizar, precisou acessar, né, a via aérea, precisou entubar. Então ela vinha e perguntava se tiver um caso que a gente precisa intervir, quem que vai ficar na cabeça? Quem vai dar o comando? Quem que vai coordenar a saída? Sabe? Então, assim, tudo isso era, assim, muito organizado, sabe? E vem junto com a tecnologia, ou seja, cada vez mais a gente vai descobrindo que isso é importante para o nosso cenário. Perfeito. E só complementar uma coisa que eu acho que também é muito legal. Fica à vontade. Porque essa tecnologia, ela não ajuda só na parte que a gente vai falar da lesão, não. Tem uma outra coisa que também é muito significativa. Vou dar um exemplo, que a Tamires, né? Tamires, Aline Milena, essas meninas que estão, né, na seleção, elas trabalharam comigo na época que eu estava no Atlético. Então, essas meninas eram pequenininhas, assim, 15, 16 anos trabalhavam comigo. Na época, a gente fazia o teste, raste, fazia vários testes lá. Vamos colocar aí 2009, 2010, a gente fazia vários testes. Você pega os testes dessas meninas e pega o desenvolvimento delas hoje, é absurda a diferença. Absurda, sabe? A Tamires chega a 31 km por hora. Então, assim, é absurda a diferença. Mas essa condição também delas chegarem nesse nível tem a ver com tecnologia. Desde a gente conseguir fazer um diagnóstico mais preciso das deficiências que elas têm, né, de um isocinético da vida, por exemplo, que a gente consegue descobrir quais que são as deficiências que tem e aí a gente equilibrar isso no treinamento, quanto também o acompanhamento do GPS, a gente fazer controle de carga. Então, o médico do esporte ele tem que entender isso também, né, e aí trabalhar em conjunto de forma multidisciplinar. E Doutor, essa questão Ô, Vitor, só para pegar o gancho aí, desculpa. Essa questão que a senhora falou do futebol feminino. Departamento médico hoje, futebol feminino, tecnologia, tudo que vocês vão ter acesso, né, os médicos, é equivalente ao futebol masculino ou o futebol masculino está um pouco acima do feminino nesse sentido de tecnologia, dessas questões? Está muito acima, muito acima. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, vou dar um exemplo, quando eu trabalhava no Atlético, né, vamos lá, 2009, 2000, eu joguei lá até acho que 2006, 2007, nem lembro mais. Mas assim, vamos lá, 2009. As meninas não tinham salário, não recebiam nada. Eu pagava para jogar, eu levava comida para atleta. Então, assim, na minha realidade eu nunca ganhei nenhum centavo jogando. E por isso que minha mãe não queria que eu jogasse, né? Você vai fazer o quê dessa vida? Né? Vamos embora, vamos acordar para a vida. Então, nós chegamos aí em 2010. A gente começa a ter um benefício para as meninas. Até lembro que, né, foi na época do Calil, com o Fabel, assim, foi até eu ficava lá chorando, falando, pelo amor de Deus, preciso dar um dinheiro para essas meninas e tal. E aí a gente conseguiu que tivesse uma bolsa atleta. Essa bolsa atleta, na época, era como se fosse, acho que era o salário mínimo, era R$600 que essas meninas ganhavam. Então, elas ganhavam, aí depois disso, passamos por uma fase de que elas ganhavam, a gente conseguiu, até participei da construção das cozinhas, né, da Vila Labareda, né, dessa parte toda de implementação da cozinha, porque eu também sou nutricionista, então participei dos projetos ali de desenvolvimento dessas cozinhas. Tá? Base ali também do Atlético.
E aí, elas começam a receber alimentação. Então, a gente vem numa evolução. A gente não pode falar que a gente está zerado, não. A gente vem numa evolução. Depois, na época, era a Adriana Branco, vai fazer uma reforma lá no hotel do profissional. Aí vou lá, choro com a Adriana, falo, Adriana, pelo amor de Deus, manda material para a gente poder montar um alojamento para essas meninas. Aí veio umas beliches, veio roupa de cama e nós montamos um alojamento para essas meninas. Aí depois vamos lá, continuamos lutando, vem plano de saúde para as meninas. Depois a gente lutou, teve uma mudança lá no CT, e aí a base foi trocar os equipamentos do profissional, veio equipamento do profissional para a base, os equipamentos da base, o que nós fizemos? Traz para o feminino. Então, assim, sempre foi esse cenário, sabe, assim, é como se fosse assim, nós estamos pegando o que está sobrando, mas esse que está sobrando, assim, não quer dizer que é ruim, não, sabe? Mas é atrasado, né? Se você for pensar, sempre está para trás do que está no masculino. E hoje a gente ainda não tem, assim, eu vou te falar que o cenário Corinthians é um cenário mais vamos falar de melhor gestão no sentido de eles têm uma gestão própria, eles são independentes e eles têm toda uma renda e todos os profissionais envolvidos de forma independente. O que a gente percebe também é que, vou falar aí, América mesmo, né, assim, a gente tinha os profissionais, né, de forma independente, mas, assim, tudo se misturava, às vezes muita coisa se misturava. No próprio, assim, feminino hoje do Atlético, a gente já vê uma coisa melhor, mas, assim, tá pipocando. A base treina num lugar, o profissional treina em outro, ainda não tem uma estrutura própria, sabe? Porque está reformando a Vila Olímpica. Então, assim, não está ainda dentro do sistema. E isso eu falo também, assim, em termos da seleção. Eu conversei até com o Rodrigo Lasmar agora, na semana passada, a gente teve num simpósio médico lá na CBF, e eu cheguei a comentar com ele, conversar com ele um pouquinho, falei assim, olha, a gente precisa pegar os modelos do profissional e trazer, não só para o feminino, mas para a base, ou seja, o que é feito lá no profissional masculino da CBF tem que ser feito lá na base, porque a gente vai criando metodologias e quando chegar esse menino, subiu e chegou lá no profissional, isso já é dinâmico, ele já acostumou com esse processo. Mas as coisas às vezes ficam muito soltas. Então, assim, a gente não tem uma metodologia de trabalho que vem lá de baixo e vai estar lá em cima. Então, vou só emendar aqui com tanta informação, mas, por exemplo, na América, eu estava atuando no profissional masculino, coordenando base e coordenando feminino. Primeira coisa que eu fiz, no primeiro assim, quando a gente vai fazer a avaliação pré-participação deles, que é no início da temporada, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer que o menino do sub-14 tinha que fazer o mesmo exame do menino do sub-20. Por quê? Por que eu vou fazer diferente? Se esse menino tem a mesma necessidade do que o menino do sub-20. E aí, gente, eu costumo usar, até nas minhas apresentações, eu costumo usar uma pirâmide invertida. Porque a gente pega um staff muito grande no profissional e um staff muito reduzido na base, com 200 meninos para a gente poder tratar. Então, se quanto antes a gente começa a pegar esses meninos e trabalhar as deficiências dele lá embaixo, muito melhor esse menino vai chegar no sub-20. Porque me incomoda, me dói ver um menino chegar no sub-20 e ter uma lesão, uma sequência de lesões por alterações biomecânicas, por coisas que ele não fez como coisa básica, assim, de alongamento, trabalho de alongamento, de entender. No sub-20, sendo que esse menino está no clube desde os 14 anos e ele não está trabalhando de forma adequada, né? Então, eu acho que tudo isso é uma mescla, né? Então, assim, a gente vem com melhoras no feminino, vem melhoras na base, mas ainda está muito aquém. Doutora, a senhora comentou sobre... Vai, Vitor, pode ir. É porque existe um delayzinho aqui no Come Online, né? Mas, assim, o torcedor fala muito, né? Às vezes aponta para algum jogador e, obviamente, a última coisa que o jogador profissional ou da base quer é se lesionar. Isso envolve a parte mental, envolve carreira, envolve impacto financeiro, o futuro do atleta de maneira geral. Então, obviamente, quando o jogador se lesiona, passa um filme na cabeça desse atleta ou dessa atleta. Mas aí, alguns atletas se lesionam mais do que outros. E aí, às vezes, o torcedor até pega no pé desse atleta. Fala, poxa, fulano de tal está fazendo mestrado
em alguma área da saúde ali, da medicina, porque só fica no departamento médico. Mas, assim, o que é esse histórico de lesão? Por que alguns jogadores, recebendo, por exemplo, a mesma carga de treinamentos, às vezes fazem os mesmos exames, os mesmos exercícios, com o mesmo treinador, a mesma equipe, e alguns jogadores sofrem mais do que outros? Se é uma coisa do atleta mesmo, e se hoje os clubes, existe alguma tecnologia, algum método para reduzir o impacto disso na vida de um atleta? Sim, eu vou usar um exemplo, assim, tentando falar de todos, tá? Tanto feminino, quanto básico, quanto profissional masculino. Então, vamos lá. A gente trabalha num esporte coletivo, mas nesse esporte coletivo a gente tem indivíduos, né? Então, cada um tem o seu lastro, tá? Seu tempo de treinamento, sua condição socioeconômica, sua condição, né, assim, até mental, de como trabalhar, de como que vai lidar com uma lesão. E a gente tem ali a estrutura da instituição que ele está. Então, eu vou dar um exemplo, colocando aqui Atlético Mineiro e América, 2 clubes que eu trabalhei. Então, vou citar os 2, porque foram 2 clubes que eu trabalhei. Assim, não tem como a gente não falar da diferença de estrutura dos 2 clubes, né? Então, em termos de campo, em termos de academia, em termos de alimentação, então, assim, não tem como não falar da diferença entre os 2 clubes. Obviamente que o risco do atleta do América se lesionar mais é evidente, mas isso não quer dizer que vão se lesionar mais. Não tem como eu falar assim, vai acontecer. Em geral, o que eu percebo? Vou dar um exemplo, assim, vou até citar o nome, né, que está hoje no Atlético, e eu trabalhei com ele na época que ele estava no Atlético jogando, depois trabalhei com ele lá na América, que é o Lima, né? E aí, o Lima, por exemplo, no final da carreira dele ali, ele estava tendo lesões de repetição. E um dia a gente chegou a conversar, né? Assim, eu trabalhava diretamente com ele no profissional, né, do América. E um dia a gente sentou para conversar e para tentar achar aquilo ali que estava fazendo com que ele se lesionasse. Mas um atleta que já está mais velho, submetido a uma carga de treino, que eu não consigo fazer uma carga de treino tão diferenciada assim. Porque, de repente, eu estou num esporte que é coletivo e tem coisas do treinamento que eu não consigo diferenciar. Eu vou conseguir, às vezes, dosar, falar assim, não, vamos fazer a minutagem dele, mas assim, o volume de treino, né, que a gente fala, o volume, a intensidade, tá, mas eu não consigo falar com ele num coletivo para ele, não corre. Não dá, né? Não dá sprint, não dá. Então, assim, aí eu vou tentando dosar isso. Mas você já teve uma lesão muscular, você automaticamente já tem mais risco de ter outra lesão muscular, porque suas fibras já não estão mais, elas não têm mais aquela mesma, que a gente fala, aquela mesma mobilidade que tem de um tecido íntegro, né? Então, a gente já tem ali uma regeneração, então, um trabalho que a gente tem que fazer, e aí o trabalho de retorno. E eu lembro que ele estava sofrendo muito, sabe? Porque no final da carreira dele ali, ele se lesionando e querendo jogar, que é um cara extremamente, sim, dedicado. Então, ele querendo jogar, mas assim, o corpo dele já não respondia, né? Agora, também tem as coisas que são um tipo de lesão. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do Luan, um menino de 20 anos que teve uma lesão de posterior de coxa, que era um menino que era para ficar 6 semanas afastado com a lesão que ele tinha. Com 2 semanas, assim, me parecia que ele estava assim, falei assim, gente, não é possível, assim, me parece que já recuperou completamente, sabe? Porque era um menino de 20 anos, era um menino que tem uma força muscular muito grande, né? Então, assim, ele tem uma massa muscular muito boa. Depende, é muito individual. Agora, não tem como não dizer que um Palmeiras da vida com uma infraestrutura que tem, né, o Atlético com uma infraestrutura que tem, o Cruzeiro com uma infraestrutura que tem, que isso não faça diferença na questão de recuperação dos atletas. Com certeza vai fazer. E isso, às vezes, vocês nem imaginam, mas às vezes vira motivo até de piada, sabe? De jogador. De uma vez, eu nem vou citar não, mas assim, teve um jogador que brincou, que entrou um cavalo lá no campo de futebol, e o jogador brincou assim, será que ele tá com tendinite igual a gente? Mas assim, né? E é isso, era porque o campo era muito duro, então assim, tava todo mundo sendo submetido a um campo muito duro e toda hora tendinite.
Vou fazer o quê? Não tem jeito. Esse era o campo que tinha para treinar. E algumas coisas ficam recorrentes, né? Eu estava no estádio no final de semana e eu confesso que é uma coisa que eu não pego para observar, mas um jogador do Atlético sentiu uma lesão e tinha alguns torcedores, o Gabriel estava do meu lado também, e teve um torcedor que foi, né, trágico, porém engraçado pela observação do torcedor. O jogador meio que sentiu ali na hora, e antes do jogador colocar a mão aonde ele estava sentindo dor, o torcedor falou assim: olha, eu aposto que é em tal lugar, que era uma lesão que o Mariano já vem sofrendo com essa lesão há algum tempo. Então, assim, é curioso dessa recorrência, que até o torcedor, às vezes, já conhece, assim, ó, esse jogador tem essa lesão, um jogador tal sofre com esse tipo de lesão. E, infelizmente, é uma coisa que o jogador precisa de lidar. A gente tem, por exemplo, alguns extracampos que é muito bacana, né? Por exemplo, hoje é muito legal o torcedor do Atlético, assim como outros torcedores de outros clubes também, alguns atletas compartilham muito desses momentos, que é aquele jogador que acaba ficando conhecido por ter todo um zelo pela saúde fora do CT, fora do centro de treinamento, que é aquele cara que tem uma academia em casa, que investe na parte física em casa, que faz exercícios complementares. Então, por exemplo, hoje no Galo, o Hulk é conhecido por todo o elenco ali, por toda a torcida, como esse cara que está sempre se preocupando com a parte física fora de campo, fora do CT, fora do ambiente de futebol. Qual que é o impacto disso, assim? É mais uma rotina mesmo ou isso de fato faz uma grande diferença e outros jogadores poderiam seguir esse caminho? Onde que ele está, né? Vamos ver, assim, como que ele está, né? A gente vai colocar no cenário onde que ele chegou. Ele não chegou à toa, né? E aí eu vou citar exemplos, né? Vou citar vários exemplos aqui. A gente pega uma formiga que jogou até 40 e poucos anos. Cara, Verdade. extremamente disciplinada. Não tinha um sinão, sabe? Assim, E em alto extremamente nível, né? disciplinada. E cuidava do corpo, o tempo inteiro cuidando do corpo. Assim, uma menina assim, que ela é sensacional. Uma Marta da vida, que caiu o rendimento, por quê? Porque teve uma lesão de cruzado. Se não tivesse essa lesão de cruzado, ela tinha arrebentado na Copa, sabe? Então ela vem com essa sequela da lesão do cruzado dela. Ainda teve um estiramento muscular, né, antes da Copa. Então, assim, isso faz toda a diferença, o cuidado que o jogador tem. Ou seja, o corpo é a ferramenta de trabalho dele. Eu brinco que quando eu jogava, assim, eu nunca fui de beber nem nada, eu via meus colegas às vezes bebendo, assim, eu falo assim, gente, é o meu corpo, eu preciso dele íntegro para eu poder jogar. Então, se eu não tiver com ele íntegro, eu não vou conseguir estar em alta performance o tempo que eu quero, né? Eu vou estar em alta performance, mas uma hora o negócio ali vai dar um probleminha, né? E aí a gente vê como que as pessoas lidam, né? Agora, isso vem de uma questão social também muito grande. Porque a questão falo que a família, né? Quando a família é mais próxima, quando a família é uma família que orienta bem, que busca, né? Até assim, as pessoas corretas, que foi até uma pergunta, né, que foi feita agora no simpósio, assim, hoje em dia, o jogador tem muita gente ao redor do jogador, né? Então, ele tem um fisioterapeuta dele, ele tem a nutricionista dele, tudo fora do clube. Então, ele tem, assim, um cenário, eu até brinco que ninguém leva médico, mas leva, Deus mas não leva médico. Mas ele tem toda uma equipe que fica ao redor dele ali para poder fazer o cuidado dele. Só que tem hora que, assim, eles esquecem de fazer até isso que eles estão fazendo por fora em relação a uma sintonia com o clube. Isso pode acontecer? Pode, mas tem que ter sintonia. Porque se lá no clube ele faz uma carga de treino e depois ele vai para casa e faz uma carga de treino, também pode levar uma lesão. Então, tem os dois lados da moeda. Tem gente que se cuida, tem gente que faz umas coisas também que é milagrosa, né? Eu estou citando muito exemplo aqui, apesar da gente estar falando no programa aqui do Atlético, né? Mas assim, a minha última experiência, principalmente pelo profissional, né? Foi do América, mas assim, a gente teve um atleta que estava tinha operado o joelho e estava tendo problema com frequência, continuava tendo problema, de repente ele chega lá, cheio de furinho na perna. Aí, você está fazendo tratamento em algum outro lugar? Você está fazendo alguma coisa em outro lugar? Não, não estou fazendo, até a gente ver e falar assim, cara aí, isso aqui não foi feito aqui. O que você está fazendo, né?
Então, às vezes, vai umas coisas milagrosas. Eu lembro que desde a época que eu comecei a trabalhar lá atrás, né, trabalhando com nutrição, eu tinha um folderzinho de trabalho que era assim, potes milagrosos, né, que a gente acha que é potes milagrosos, mas na medicina hoje também tem muito isso, de todo mundo achar que vai ter um milagre, que a gente vai conseguir resolver, que a gente vai conseguir chegar na alta performance sem ter a dor, né, de se dedicar a isso para alta performance. Então, você pode, às vezes, até ser um atleta assim, que se destaca, mas a gente não tendo esse cuidado, a gente vai acabar caindo, né, e saindo do cenário antes. E uma coisa que tem me preocupado muito enquanto médica é, primeiro, a questão dos pais colocarem as crianças muito novas numa especialização, ou seja, você vai virar uma projeção de que você vai jogar a bola, então assim, o que a gente via na minha época que era sub-10, hoje é sub-6, sub-5, né? Então assim, os pais já colocando aí, o menino já joga assim 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Então ele não tem nem tempo para brincar, ele joga bola o dia inteiro. E eu peguei isso assim na coordenação, eu peguei menino que pediu para parar de jogar bola com 16 anos, era talentoso. Pediu para parar de jogar bola. E a mãe achou aquilo assim, absurdo dele parar de jogar bola. Cara, mas ele jogou bola desde os 6 anos em alta performance. Com 16 ele já estava de saco cheio de jogar bola. Ele queria fazer outra coisa da vida. Então a gente tem feito isso, né? Então, assim, uma especialização precoce, uma sobrecarga muito grande nos meninos, o que tem aumentado também o índice de lesões muito precoces. Então, a gente não via falar de LCA em menino de 11 anos. Hoje a gente vê aos montes. E outra coisa é o uso também indiscriminado de coisas como testosterona. Com um menino de 10 anos e vim falar para mim que está usando porque ele tinha déficit hormonal. Só que aí todo mundo esquece que o músculo desse menino vai hipertrofiar, mas o tendão não vai, não. Então, ele não vai ter a mesma capacidade de fazer a distensão e esse menino tem mais risco de ter lesão. Então, todas essas consequências, às vezes, os meninos não sabem, assim, eles não ficam vivenciando isso, né? Porque eles só querem ver o resultado imediato. Todo mundo quer tudo imediato. Nós estamos numa sociedade imediatista, né? E aí, vende-se tudo que aparece na internet. Então, assim, o que é bom, né? O que eu ia até perguntar para a senhora tinha até um pouco a ver com isso, assim, porque muitos fazem a famosa aceleração da maturação biológica, né, do atleta. Então, às vezes ali na base, ele vai levar uma certa vantagem, às vezes no campeonato e tudo, porque às vezes ele vai estar ali mais forte do que um atleta e tudo. Mas eu queria saber, assim, e lá na frente, quando esse cara já estiver no profissional, essa aceleração que ele teve de maturação biológica lá atrás, como que ela vai refletir lá na frente nas questões de contusão? É exatamente por isso, porque às vezes ele cresceu muito músculo, mas o tendão atrofiou ali para o crescimento do músculo, enfim. Qual que seria essa questão lá na frente desse atleta que teve essa aceleração, dessa maturação? Então, assim, a gente vai falar que esse menino, na verdade, ele corre mais risco nesse período que ele está fazendo essa aceleração, né? Porque depois a tendência é que vá se trabalhando e tal, e aí tudo vai igualando. Ok? Querem fazer isso para o menino passar no teste. Mas aí faz para o menino passar no teste e o menino se lesiona. E aí se lesiona, de repente ele perdeu a chance de jogar. Porque a gente sabe que, por exemplo, se você operou um LCA, você vai voltar em alto rendimento, mas o seu alto rendimento não é mais 100%. A gente sabe, assim, de dados mesmo, a gente sabe. E uma coisa que é muito importante é que, principalmente nas categorias da iniciação, esse trabalho, como eu disse, o staff é muito pequeno para um volume muito grande de menino. Então, quando eu cheguei lá, no sub-10 lá do América, no sub-11, e comecei a fazer avaliação médica, ninguém tinha nunca tinha sido feito. Todo mundo pegava o eletrocardiograma, o atestado médico e começava a julgar. Nunca tinha sido feita uma avaliação. Por quê? Porque não tem staff, não tem estrutura. E isso acontece na maioria dos clubes. Então, esse menino está sendo acompanhado por um médico externo, que está fazendo coisa errada, e que não vai arcar com esse futuro desse menino que ele vai perder. Não vai arcar. Porque quando acontecer a lesão, já foi ali na frente, nem se lembra que ele fez aquela suplementação, que ele fez aquilo tudo que ele fez. E aí,
Se ele não se lesionou, e aí ele teve uma condição de chegar, se ele realmente chegou num clube que tenha estrutura, de repente não vai acontecer nada. Ele teve as oportunidades, né? E aí ele continua jogando. E quanto melhor o clube, menos risco de lesão. Por quê? Porque ele vai ter sempre um acompanhamento mais diferenciado. E aí ele vai conseguir fazer... Eu falo, por exemplo, assim, eu chego com a menina lá na CBF e preciso fazer alguma coisa para ver déficit dela, que ela veio de uma lesão, faço um isocinético dela, por exemplo, e consigo falar, pô, a musculação vai ter que fazer 3 séries com essa perna, 2 séries com essa aqui, para a gente poder tentar fazer um equilíbrio muscular dela. Então, eu consigo fazer essas coisas separadas. Agora, se você chega num clube que você não tem nenhuma infraestrutura, que você vai pegar e vai fazer no olhômetro, que você vai fazer naquilo que você tem, a chance desse menino machucar é ainda maior. Então, é tudo muito individual, assim, eu não consigo nem falar assim que sim, que ele vai machucar, nem que não. Mas o que a gente sabe na literatura médica é que o risco é muito maior. E não é à toa que a gente tem visto maior incidência de lesões musculares e de LCA em meninos com 11 anos, 10 anos. Isso, para mim, assim, era inadmissível, né? Então, a gente vê essa coisa de uma especialização precoce, vamos falar assim, né, no termo, assim, mas gera uma forçação de barra para esse menino virar alguma coisa. E a competitividade está tão grande, que parece que o certo é o errado, né? Assim, tá todo mundo fazendo, então tem que fazer também. E se eu não faço, meu Deus, meu menino vai ficar para trás. Doutora, Ô, doutor, isso ô, Gabriel, Gabriel, desculpa, só para eu emendar a pergunta que eu fiz para ela sobre essa questão da muturação biológica, senão eu perco o raciocínio. Doutora, na base, existe antidoping? Os atletas Então, fazem com frequência nos campeonatos nacionais, seleção, fazem antidoping ou não? Então, competição, quando a gente fala de competição de alto rendimento, né? Vamos falar seleção, Conmebol, né? A gente vai falar sul-americano, aí tem. Quando a gente vai falar uma competição sub-15, ou uma coisa que a gente faz, né? Eu sou oficial de controle de doping também. Então, assim, uma coisa que a gente faz, que é o controle de doping fora de competição, que é a gente ir lá na casa dele, ou ir lá no clube que ele está jogando, ir lá e fazer a dosagem. Isso não é feito ainda, porque isso vai ser feito. Então, assim, obviamente que eles estão monitorando, obviamente que eles estão sabendo as coisas que estão acontecendo. Não acho que a BCD está... Não, eles estão sabendo do que está acontecendo. E daqui a pouco isso vai chegar pesado. E uma das coisas que a BCD começou a fazer, e que eu acho que é muito importante também, é penalizar o prescritor. Né? Porque o que a gente vê é os médicos superfaturando, né? Com o uso indiscriminado de substâncias. E aí você vê o médico lá que é um bambambam, ganhando muito dinheiro em cima disso, vira, né, assim, a referência para aquele nicho ali de atletas da base. Não, vai no fulano, vai no fulano. E já chegou a ponto de um pai uma vez me mandar uma foto do que o menino estava usando, que era testosterona, né? Uma foto, e perguntar para mim assim: nossa, meu menino tá indo muito bem, olha só o que ele tá usando. Tipo assim, achando o máximo, né? Nossa, tô adorando esse médico. E eu falei, gente do céu, esse menino não pode continuar jogando aqui assim. Entendeu? Então, assim, a gente sabe Ô, o que doutor, acontece. e essa questão, assim, eu acho que até de conscientização dos pais, às vezes, não tem esse conhecimento, né? Quanto mais ele fizer isso no filho dele, a probabilidade do filho dele desenvolver a parte técnica vai caindo, né? Porque ele vai ganhando muito essa questão de massa, essa questão física, vai crescendo, mas isso pode influenciar na questão técnica dele, na habilidade dele individual, né? Ou não. Na minha visão, acho que isso influencia, né? Tudo vai influenciar, né? A gente tem uma maturação, né? A gente tem um período que é o período adequado. É a mesma coisa que vou dar um exemplo aqui só para ficar bem claro, assim, mas pegar um menino e colocar um menino na série avançada dele. Às vezes ele não vai se adaptar, né? Então, assim, pode acontecer várias coisas, desde um transtorno mental desse menino. Então, assim, de repente, daquilo que você está fazendo, achando que você está fazendo uma grande coisa para o seu filho, de repente você não está fazendo uma grande coisa. Que a grande coisa para você fazer para o seu filho é ter um acompanhamento legal,
um acompanhamento adequado, sabe? Profissionais que sabem exatamente o que estão fazendo, né? Que fazem acompanhamento, a gente consegue a maioria das coisas pela nutrição. A gente precisa, às vezes, de alguma suplementação, mas não necessariamente a gente vai precisar de suplementos, não, sabe? Assim, tem muita coisa que a gente consegue resolver com uma boa alimentação. Mas aí eu gasto R$800 numa consulta com o médico, mas não sei quanto nas fórmulas, e não estou fazendo arroz com feijão em casa. Eu não estou cuidando desse menino de ter os horários de se alimentar, o horário de dormir, de desligar o celular, de ter higiene do sono, né, de ter a recuperação adequada. Estou colocando ele para jogar em vários clubes ao mesmo tempo. Então, assim, tem todo um trabalho que eu acho que assim, é muito importante que os pais se envolvam e estudem, sabe? Conversem com profissionais que são profissionais legais e assim, estudem aquele cenário, estudem o que deve acontecer para que o meu filho alcance a alta performance. Ele é talentoso, então assim, eu preciso trabalhar um pouco, de repente, de personal com ele nas deficiências, mas sem ser uma sobrecarga nesse menino, sem colocar esse menino para jogar, porque a prática, obviamente, tem aquelas 10 mil horas de prática que todo mundo fala, eu até brinco que na área médica também nós temos as 10 mil horas de prática, mas não é só ter as 10 mil horas de prática descoordenadas, assim, sem nenhuma orientação, ser de qualquer jeito, entendeu? Então, para tudo, precisa ser bem alinhado, sabe? E alinhado com o clube que ele joga, né? Não pode ser uma coisa também, eu estou fazendo de qualquer forma. Não é assim. Doutora, isso que você está falando é algo muito importante, porque, por exemplo, uma criança de 11 anos que faz uso de testosterona, alegando esse déficit hormonal, e ela não tem, isso vai ocasionar assim, devastações físicas para essa pessoa a longo prazo, porque a partir do momento que ela coloca testosterona, ela não pode mais parar sem fazer uma reposição depois. Então, o processo de tirar essa testosterona para ela poder produzir a testosterona de forma natural depois é algo muito difícil, né, para se fazer, ainda mais começando numa idade tão baixa assim, né? Então, eu queria que você mais alertasse mesmo dos impactos que tem o uso da testosterona em adolescentes e em crianças. Pode deixar até um pouco de lado essa parte esportiva, fala da vida mesmo da pessoa, porque se ela começa a usar testosterona com 11, 12 anos, a gente, assim, né, eu imagino que com 30 anos essa pessoa, ela já vai ter ali, por exemplo, o testículo atrofiado, ela já não vai ter uma condição de vida tão benéfica assim, e, né, obviamente isso vai atrapalhar ela no esporte em vez de ajudar. Eu queria que você deixar esse espaço para você também trazer esse alerta para as pessoas que talvez até não são atletas, mas tem ali 14 anos, quer tirar a camisa, quer ficar bonito na foto para o Instagram e usa a testosterona até para o meio, né, ali da musculação e acaba não fazendo da forma certa, da forma correta e acaba sofrendo as consequências no futuro. Então, assim, a gente tem diversas consequências, né? Então, a gente vai falar, assim, diversas consequências, inclusive, do maior risco de morte, né? A gente pode falar aí até de maior risco de morte, maior risco de câncer. Então, assim, tem N coisas que podem estar envolvidas com o uso indiscriminado de anabolizantes. Então, a gente sabe disso, né? Sabe o que acontece. E o que a gente tem que sempre orientar é que tanto, né, adolescentes, pais, né, estejam alinhados com a necessidade do indivíduo conforme o padrão dele, tá? Então, ou seja, ele quer ganhar massa muscular, ele consegue, gente, menino de 14 anos consegue ganhar massa muscular muito, muito fácil, assim, né? Vamos falar assim. Por quê? Porque ele tem tempo para treinar, ele tem tempo de alimentar, ele tem tempo de dormir, ele tem tempo de fazer o que ele precisa fazer para que ele consiga ter isso. Agora, eu não posso simplesmente achar que isso vai ser da noite para o dia, porque não vai ser da noite para o dia. Da mesma forma que, né, como você citou, se eu faço o uso da testosterona e eu interrompo esse uso também, eu também vou ter as consequências de ter a interrupção. Né, o que a gente chama de feedback, né, que é positivo e negativo, quando eu estou usando e quando eu tiro. Então, assim, quando eu parei de produzir, como que eu vou ter que fazer com relação a essa suplementação, quais que são os ciclos que eu tenho que fazer. Então, tudo isso vai ter uma interferência se eu não fizer as coisas certas, né? E o que mais me chama atenção é que muitos médicos, numa primeira consulta, já prescrevem uso de substâncias anabólicas para os indivíduos,
sem nem ter um exame de sangue do menino, né? Que é uma das coisas que o médico, a primeira coisa que, assim, que é analisado quando a gente vê exames que a gente chama de adversos, né, nos meninos, nos atletas e tal, que usaram anabolizante, é perguntar, cadê o histórico desse menino? Onde que você viu que esse menino tinha deficiência de testosterona que precisava suplementar? Não tem um exame de sangue. E aí os médicos insistem, sabe? Assim, às vezes, em umas coisas que não são legais. E insistem, por quê? Porque a gente tem um resultado rápido. É a pílula milagrosa, é a pílula da beleza, é o suplemento que você vai lá e usa e fala que vai resolver seu problema para emagrecimento. Então, assim, tem N coisas no mercado. É uma indústria, né? É uma indústria que envolve muito dinheiro, mas a gente tem que ter consciência. Porque o que a gente está mexendo são com vidas, sabe? E é aquela coisa, vidas importam. Qualquer vida importa, né? Então, se eu quero que o meu filho seja um atleta de alta performance, esteja sempre em conexão com o departamento, né, vamos colocar o departamento de saúde do clube. Sempre converse, sempre tenha um diálogo amistoso, sabe? Não é ficar tentando impor e fazer, não, mas o médico lá do outro clube faz, por que você não faz? Não é assim, sabe? Porque de repente o médico do outro clube está fazendo errado, não é o certo. Então é sentar, dialogar e tentar fazer uma conexão positiva, porque o resultado vai ser positivo para o seu filho, vai ser positivo para o adolescente, vai ser positivo na academia. Poxa, a gente tem visto cenas aí de meninos muito novos com morte súbita. A gente não via isso. E aí a gente vai falar o quê? De repente a gente não sabe nem o que o menino usava. Outro dia eu fui dar uma entrevista para falar sobre uma morte de uma menina que estava na academia com 30 e poucos anos. Eu não consigo falar qual é a causa da morte dela. Né? Eu vou conseguir falar qual é a causa da morte dela, depois fizer uma necrópsia dela para ver o que ela usava. Porque, assim, pode ser genético, mas pode ser muita coisa que ela usava que a gente nem sabia. Então, é difícil a gente hoje entender o cenário e é muito difícil para nós médicos, porque acaba que as coisas acabam chegando para a gente do tipo assim, vou dar um exemplo, assim, eu usei a substância, agora o que eu vou fazer? Agora você vai fazer, você vai ficar sem julgar. Você vai ficar julgar. Doutor, é interessante essa questão que eu numa época da minha vida, eu tive a questão de alta performance no esporte, e a cada ano que passava, os testes que eu tinha que fazer ficavam mais difíceis de eu alcançar aquele resultado ali. E chegou um momento na área que eu estava, e eu sei que até hoje não tem antidoping. Eu procurei um médico para ver se eu conseguiria fazer uma questão hormonal para exatamente eu continuar conseguindo alcançar esses resultados. Nesse meio tempo, eu fui no médico, ele prescreveu as coisas para mim e tudo, e no meu consciente, ele não me pediu exame de sangue, não me pediu nada. E no meu consciente, eu falei assim, poxa, mas eu não posso fazer isso sem eu saber se eu tô bem, se eu tô legal, né? Eu tenho que saber isso, né? E eu procurei um outro médico. Quando eu procurei esse outro médico, em Belo Horizonte, fui fazer meus exames e tudo, eu descobri que eu tinha CIA no coração. Então, você imagina se eu tivesse feito isso sem saber. Eu poderia viver, igual meu médico falou na época, 90 anos e nunca ter tido nada. Mas eu poderia, em minutos, ter alguma coisa, né? Então, acho que é importante realmente as pessoas procurarem um bom profissional, fazer todo esse acompanhamento, né, os exames. E eu dei sorte, né? Descobri isso. Aí nunca fiz essa questão da aceleração e parei com o meu alto rendimento devido à minha cirurgia e tudo. Na época eu poderia ter continuado depois com o acompanhamento, mas por escolha minha eu preferi seguir um outro caminho, não correr esse risco, né? E mudando um pouquinho de assunto, acho que eu vou colocar até a senhora em saia justa. Vamos lá. Grama sintética ou grama natural hoje? Questões de lesão de atletas. E você saia justa, acho que no mundo inteiro está tendo essa discussão, né? Então, assim, vou também dar um exemplo do que aconteceu. Fizemos fizemos um brasileiro, né? E eu coordenando um brasileiro que foi lá em
no Parnaíba, Santana do Parnaíba, né, em São Paulo, e aí estava coordenando, e lá, o campo grama sintética. Eu tive 6 lesões de LCA na competição. Cara, isso é demais. Mas aí, vamos lá. 6 lesões de LCA num campo de grama sintética. Quando você vai ver, a chuteira tá errada. Tá usando a chuteira errada. Quando você vai ver, as meninas não se prepararam, né? Vou falar simplesmente assim, vou dar esse exemplo das meninas. Mas elas não se prepararam para aquilo que elas estavam indo enfrentar. A bola corre mais rápido? Corre mais rápido. Então eu tenho que me preparar para aquilo. Né? Eu tenho que saber jogar aquilo. Por que a gente não tem o maior número de lesões no Atlético Paranaense se joga com grama sintética? É porque eles estão preparados para aquilo. Então, eu acho que é muito mais, né, assim, da gente falar sobre ser grama sintética ou não, é a gente se preparar para aquilo. E se preparar para aquilo é desde a chuteira. É o tipo de trava que está naquela chuteira. Então, a gente via as meninas com a trava que segurava mais, né, em vez de ser aquela trava redondinha. E aí, lesionava mais. Então, eu até assim, eu não acho até que é uma saia justa. Eu acho que é uma tendência, né? Porque os campos estão. É difícil manter o campo, né? Um campo de grama boa, assim, é difícil. Tirando que eu fui fazer o jogo lá no Inter e no Grêmio, que eu falei, gente, no CT, treinar no CT lá no Internacional, eu ficava assim, meu Deus do céu, eu vou até deitar, assim, né? Porque essa grama perfeita, perfeita. Mas não é a realidade de todos os clubes, né? A realidade, principalmente, a gente vai falar futebol de base e futebol feminino. Não é a realidade. A gente vê campos assim, com buraco, de todos os jeitos. Então, eu tenho que me preparar para aquilo que eu vou enfrentar. E aí, eu vou diminuir o risco de lesão. E se eu me preparo também, né, em termos de equilíbrio muscular, não, quando a gente fala que a gente não tem déficit entre membros, né, quando a gente tem déficit maior do que 10% de musculatura de um membro para o outro, né, então assim, eu tô lá com o meu quadríceps, porque a mulher tem mais lesão de anterior de coxa do que o homem tem mais posterior. Então, eu vou lá, o quadríceps da minha perna direita tá maior do que 10%, mais forte, né, vamos falar assim, mais do que 10% do que o esquerdo. Eu tenho maior risco de lesionar. Então, eu preciso equilibrar isso. Nos meninos, né, assim, que tem mais risco de lesão de posterior. Se eu não tenho um bom alongamento, eu tenho mais risco de lesionar. Então, depende do campo. Não é o campo que vai fazer isso. Mas a chuteira contribui muito, né? Descanso, repouso, alimentação, todos os fatores, assim, aquilo que a gente fala que é multifatorial. E a gente não vai conseguir falar, estatisticamente, ter um estudo que comprove que um é pior do que o outro. Por quê? Porque a gente pega situações pontuais. A gente não pega um time que está ali treinando, julgando e fazendo um trabalho só com aquele time, e depois eu pego aquele time e vou jogar só no campo, o mesmo time. Eu passo, por exemplo, faço um trabalho com ele, passo ele treinando 3 meses no sintético. Depois eu pego esse mesmo time, com essa mesma condição, e vou jogar ele 3 meses no campo de grama, no normal. E aí vou fazer comparativo estatisticamente para ver qual que lesiona mais. Isso não vai ter. Esse tipo de estudo não vai ter. O que vai ter o número de lesões foi maior porque jogou no sintético, porque são N fatores, né? Então, assim, não estava adaptado. Então, é igual a gente jogar na altitude. Se você chegar para falar assim, na altitude tem mais risco de lesão, de repente sim. Você não está adaptado naquele ambiente, né? E aí você vai ser submetido a uma baixa oxigenação, né? O seu rendimento é outro, sua fadiga é mais precoce. Então, assim, tem uma série de situações que vai te causar mais lesão. Então, assim, a gente não pode generalizar, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a leitura de onde a gente está jogando, qual que é a minha ferramenta de trabalho. Minha ferramenta de trabalho está adequada para aquilo que eu estou fazendo? Não está adequada. Então, peraí. Então, eu preciso estudar sobre isso, preciso discutir sobre isso, eu preciso conversar sobre isso, né? E aí eu entender. E os meninos, gente, assim, cara, é um tal, assim, vamos falar assim, até da condição financeira também, sabe? Tive uma convocação que uma menina, ela pegou uma chuteira emprestada para ir para a convocação, e aí você vai falar assim, pô, CT, você vai na Granja Comari, um tapete. A menina passou a convocação inteira sem treinar por causa de bolha no pé. Olha para você ver. E não era grama.
era porque ela pegou uma chuteira emprestada porque ela não tinha uma chuteira legal, a chuteira dela estava estragada, estava toda feia e tal, e não queria ir para a convocação com aquela chuteira. No primeiro dia, fez bolha e ela não conseguia treinar. E a gente fazia É de uma tudo, tá? realidade completamente diferente, né? Mas assim, Não não é entra na minha muito cara. diferente do que a gente vê também na base, não, sabe? É porque a gente está muito acostumado, né, em ver meninos de base, assim, dos clubes, né, maiores, mas assim, quando você pega os clubes também inferiores, você vê uma realidade muito cruel. Nós temos uma menina que chama Sâmia, que jogou comigo lá no Atlético, e o Bruno Henrique do Flamengo, eles eram do Uhum. Concórdia, né? Eles são do Isso. Concórdia, né? E o Bruno treinava e emprestava a chuteira dele para ela. Então ela treinava depois do Bruno com a chuteira dele. Ela não tinha chuteira, sabe? Então, assim, você É, vê, são realidades que, cara, é difícil. É difícil. Então, no nosso cenário, a gente precisa mudar muito. Eu falo muito da gente mudar na perspectiva de. Eu até falo que eu quero muito deixar um legado, mas um legado assim de dar uma assistência muito maior, sabe? Porque a gente às vezes fica no foco no alto rendimento, mas para esses meninos chegarem no alto rendimento, eles precisam de ser muito acolhidos ali na fase inicial, mas um acolhimento que eu digo assim, de ter uma estrutura para tratamento. Porque se eu pego um menino que tem uma fisioterapia 2 turnos, ele vai evoluir muito melhor do que um menino que gasta 2 horas para chegar no treino, tem fisioterapia um horário de meia hora, de 30 minutos. Ou se o menino tem um tempo integral. Às vezes nem é equipamento. É ele ter o tempo de fazer o trabalho ali, sabe? E esse trabalho vai interferir. Então, são é, várias realidades que interferem no nosso futebol, sabe? eu não consigo entender, não entra na minha cabeça como que os cartolas brasileiros investem muito menos numa base do que num profissional, sendo que a base é onde alimenta o profissional inteiro, porque sem a base você não ia ter nunca o Ronaldinho Gaúcho, você nunca ia ter o Hulk, você nunca ia ter o Ronaldo, você nunca ia ter esses caras. Todos saíram dali. Eu acho que você não pode ser mais ou menos, sabe? Ali é o seu berço de ouro, tá ali todos os seus ovos ali para você chegar lá em cima e esses caras terem sucesso. Então, não pode ser mais ou menos. Você não pode aceitar um jogador treinar, igual a senhora falou, na seleção, a menina com uma chuteira ela ter bolha. Não, não pode, isso não é aceitável. Né? Eu sou meio crítico para essas coisas. É igual a gente estava falando um pouco atrás aí, essa questão de treinamento, né, de atleta fora. Eu já tenho uma visão que eu acho um perigo o cara ter um excesso de treinamento fora, porque se ele está ali tendo acompanhamento todo no clube e está fazendo mais ainda em casa, então o treinamento no clube não está sendo suficiente para ele. Eu sou um pouco radical para isso, assim, sabe? Eu tenho esse pensamento, eu tenho medo do cara estar com um outro profissional fora e esse cara não tem uma ligação com o clube, não sabe o treinamento que ele faz no clube, não, nada dele, e esse cara fazer um treinamento em SS acontecer algo. Eu sou um pouco radical. Mas eu acho isso um absurdo, né? Esse tipo de caso, assim. Eu já tive aí também nessa área e realmente fazer jogo de base, por exemplo, em campos em Belo Horizonte, Baleião, Concórdia, Pitangui mudou depois de um tempo, mas os meninos iam correr com um pedaço de pedra desse tamanho no meio do campo, o cara caía, mas sabe, realmente é complicado, complicado. Então, assim, vou dar um exemplo, assim, que eu penso, sabe? Que às vezes a gente Uhum. tem muitos profissionais que são muito qualificados para trabalhar na base, por exemplo. Que eles têm um perfil de trabalhar na base. São bons captadores, sabem ter uma linguagem muito boa com os meninos, mas eles querem ter uma ascensão na carreira. Por quê? Porque não é remunerado. Não é bem remunerado Uhum. na base. Então, ele fica querendo ter ascensão na carreira, de chegar no profissional, não é tanto por projeção, é muito mais porque ele não consegue, na base, ter uma condição financeira que ele tenha uma vida ok, para tanto que se dedica, sabe? E Uhum. aí a gente também começa vamos falar assim, não é um abuso, mas assim, a gente começa a sobrecarregar demais esses profissionais. Então, eu chego numa categoria de base, vamos lá, chego na categoria profissional. Eu tenho vamos colocar 30, 40 atletas na categoria profissional. Eu tenho 30 profissionais trabalhando comigo. Aí eu chego na categoria de base. Eu tenho 40 atletas. Eu tenho 4 profissionais trabalhando comigo.
Entendeu? E aí, desses 4, ainda tem profissional que fica revezando de categoria. Como é que você consegue ter um olhar para esse menino? Como é que você consegue ver e perceber que, por exemplo, esse menino naquele dia não está bem, que ele não dormiu bem, que ele não fez, que ele não está legal? Não tem jeito, assim, você fica sempre nessa corda bamba, sabe? E como você disse, o que eu vejo? O que eu visualizo? Ah, o talento, tem um menino que, assim, até o Próspero fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala assim, você identificar o talento é muito fácil. Você identificar o menino ruim é muito fácil. O difícil é você identificar o menino mediano. Onde que esse menino mediano vai chegar? Mas como é que você vai conseguir identificar esse menino mediano se você não tem um staff que está capacitado, que não precisa ficar pulando de emprego, porque a remuneração que ele ganha no emprego vai ser suficiente para que ele consiga pagar as contas, cuidar da família e ok. Não, mas aí você tem um staff que ele acaba de trabalhar no clube, vai dar personal, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, por quê? Porque ele não está dando conta de pagar as contas ganhando um salário mínimo, ganhando, né, assim, a gente vê que a realidade dos profissionais ali da base, assim, no máximo vai chegar ali 4, 5 mil reais, né, com uma dedicação exclusiva, com viagem, com né, deixar a família, etc. Então, às vezes, poderiam estar tendo uma renda melhor do lado de fora, mas fica naquele sonho. E aí você vê um salário exorbitante para trabalhar no meio horário. Então, assim, são coisas muito incoerentes. Ok? Os atletas, assim, mas eu acho que a nossa cultura, a gente está criando isso. Então, a gente está criando que lá em cima, todo mundo, né, assim, é muito bem remunerado. Eu acho ok, mas, poxa, cuida do seu funcionário, cuida de quem está ali, cuidando das suas preciosidades. E aí não porque assim, aí fala, é o funil. Ah, nesse funil, 1,5% vai chegar na categoria profissional. Mas só chega 1,5% porque eu não estou investindo bem na base. Porque se eu estivesse investindo bem nessa base, se eu estivesse fazendo uma análise boa dessa base, se eu estivesse fazendo um acompanhamento com profissionais qualificados e que tivessem uma condição de trabalho excelente para cuidar dessa base, eu com certeza revelaria muito mais. O que o Botafogo fez esse ano não foi à toa. O João Paulo, que está lá na coordenação da base, o João Paulo me mostrou um vídeo esses dias, super legal, que ele está colocando, né, assim, todas as categorias treinam no mesmo local que o profissional, pelo menos uma vez na semana. E aí ele coloca os testes para serem feitos. E aí ele me mostrou. Poxa, o teste que era feito de salto, né, naquela que você coloca o bloco e manda saltar, o teste que era feito de bloco, ele pediu para poder, o feminino, né? Foi fazer o teste de bloco. Aí os caras estavam lá colocando o teste de bloco igualzinho coloca no masculino. Ele falou assim, cara, mas a estatura das meninas é menor. Como é que vocês acham que elas vão chegar e vão pular nesse bloco sem ter maior risco de lesão, se elas estão fazendo um esforço muito maior, passa a ficar uma coisa mais, né, descoordenada para fazer esse esforço, sendo que a gente pode ajustar o bloco. É uma coisa simples. Então, ou seja, a gente às vezes não faz os pequenos ajustes lá embaixo. É como eu disse, a gente vai pegando e vai jogando todo mundo no pacote, vai jogando todo mundo no pacote. Aí você revelou, você se destacou, aí você começa a ter um pouquinho melhor de condição. Cara, mas eu tô perdendo muita gente ali que eu podia estar fazendo esse menino ser muito melhor, com um olhar muito mais crítico, sabe? Muito mais multidisciplinar. Então, assim, quando eu fiz essa coordenação lá da base, que eu peguei e coloquei todos esses meninos para fazer avaliação, foi assim, uma exigência. Eu queria uma avaliação multidisciplinar de todas as categorias. Então, tinha um horário que o psicólogo ia lá e fazia a palestra para o menino do sub-14. Tinha um horário que o dentista ia lá e avaliava o menino do sub-14. Tinha um horário que tinha avaliação da fisioterapia. E depois nós pegamos todo mundo no pacote, fizemos uma reunião e nós separamos. Então, vamos lá. Equipe completa, sub-14. Vamos discutir individualmente os atletas. O que nós precisamos trabalhar? Aí você fala, essa avaliação é estática. Mas é uma avaliação estática que me dá um olhar diferenciado para eu começar a trabalhar com esse menino para as outras categorias, daí para frente. E eu indo fazendo reavaliações desse menino. E vendo, isso não ganha jogo. Não ganha. Mas lá na frente eu vou ver resultado. Só que é um trabalho de formiguinha. E aí a gente prefere massacrar todo mundo, porque uma hora eu vou achar um talento, uma hora eu vou comprar um talento, eu vou... Entendeu? Então, assim, fica uma coisa que é difícil da gente administrar, sabe? Porque tem muitos interesses comerciais, né, envolvidos com isso, e pouca gente que tem às vezes, essa leitura de
de um olhar de que é investimento isso, né? Então... Ô, doutor, então, é bem simples, a grosso modo. Vão ser direto. Não adianta um clube gastar 25, 30 milhões numa base, pegando atletas no mercado, se ele não investe num corpo técnico, um corpo médico decente e reconhece esses profissionais na base. Não vai adiantar nada. Zero. Ele vai ter uma joia ali, só que ele não vai ter os profissionais ao redor dele, né, reconhecidos e que realmente vai poder desenvolver essa joia. É simples. É a base. Não adianta. E é exatamente isso, assim, porque, assim, você tá fazendo com que esse menino seja trabalhado de uma forma, às vezes, incorreta, sem controle de carga, né, e aí esse menino, de repente, se lesiona, a gente muda a comissão técnica e muda o trabalho, e aí não supervisiona, e não tem uma metodologia, e não segue uma sequência, e aí eu pego esse menino e tiro desse menino do sub-14, jogo ele para fazer um treino com sub-15, sem nem olhar o que ele fez durante a semana. Esse menino veio de uma série de jogos, e aí eu tô colocando ele lá para treinar no sub-15, porque eu tô precisando, tá faltando menino para jogar, e não tô observando esse controle de carga. Ou então, assim, eu não tenho uma avaliação, uma coisa que quando eu trabalhei com o Barbieri, foi muito interessante, eu gostava muito, sabe? Porque o Barbieri fazia todos os dias, antes do treino dele, ele fazia uma reunião multidisciplinar. Todos os dias. Todos os dias. Então, ele chegava no clube e ele fazia uma reunião multidisciplinar. E aí eu lembro que no primeiro dia que eles me chamaram, eu assustei, que eu falei assim, gente do céu, tinha trabalhado, né, na verdade, eu tinha trabalhado com o Givanildo ali antes, e depois fui trabalhar logo com ele. Aí foi a primeira vez, e aí eu assustei. Aí ele chegava e falava assim, atleta por atleta. Ele perguntava, como é que tá esse atleta, como é que tá esse atleta? Gente, isso não é impossível a gente fazer na categoria de base. Não é impossível, sabe? Aí, assim, a gente vê que tá tendo alguma melhora, a gente vê, mas assim, mas normalmente os profissionais estão saturados, estão cansados, não estão, sabe, assim, tem que ficar pulando para cá e para lá. Cara, eu, assim, gostaria muito de falar, eu, Flávia, que tô aqui, seleção brasileira, já trabalho com futebol há 20 anos, eu não consigo viver do futebol. Olha que coisa mais, assim, absurda, né? Você falar assim, existe ainda, né, as coisas do mercado, preconceito, salários menores, condições de trabalho diferenciadas. Então, assim, isso é inadmissível. E aí você tem que ficar pulando de um lado para o outro. Você não pode, às vezes, ficar investindo toda a sua energia naquilo que você gostaria de investir. Por quê? Porque não é remunerado adequadamente, porque não te dá uma condição de trabalho adequada. Então, a gente tem que pensar melhor sobre isso, né? Eu acho que a leitura da SAF, ela vem um pouco melhor, assim, eu acho que ela traz um pouco mais esse cenário, porque ela traz uma coisa mais empresarial, né? E nas empresas, o que se espera é que a gente tenha isso, né? De tanto, assim, de prospecção de carreira. Pensa, eu trabalhei no Atlético 10 anos e meio, e onde que eu entrei, eu saí. 10 anos e meio, quase 11 anos. Né? De onde que eu entrei, eu saí, não teve nenhuma prospecção de carreira, né? No América, ok, entrei no feminino, estava no profissional, coordenando básico, coordenando feminino, tive uma prospecção de carreira, mas não tinha uma remuneração que me bancava, que me deixava, que ficava adequado. Aí todo mundo fala assim, você vai para a seleção, aí é um cenário fantástico, é maravilhoso trabalhar na seleção, mas também você recebe quando você é convocado. Se você não é convocado, você não recebe. E o que eu recebo na convocação, na minha diária de convocação, não paga uma consulta minha de consultório. Então, olha para você ver como que é, sabe? A gente gosta do que a gente faz. A gente ama trabalhar com futebol. A gente ama falar de futebol. A gente ama a resenha do futebol. Mas como que nós estamos cuidando, tanto dos nossos atletas, quanto também dos nossos profissionais que estão ali vinculados ao futebol? E parece que a gente eu brinco que a gente é como se fosse uma batata, né? Pega a batata e fala assim, hoje eu te jogo para cá, amanhã eu te jogo para lá, amanhã eu te faço isso. E aí você vai, né? Você vai virando um purê, né? Vai virando um purê. Mas aí tem uma hora que você fala assim, cara, é meio que assim, o momento que eu tô, sabe? Tem um momento muito reflexivo dessa questão de gestão, por causa disso, porque eu tô vendo tantas coisas que acontecem, né? E que envolvem o departamento médico, que poderiam ser diferentes. Né? O João Paulo, presidente do Palmeiras, eu acho sensacional, assim, a leitura dele, ele fazer um trabalho que agora ele está construindo um campo de areia para poder voltar um pouco aquela coisa do pé no chão ali, dos meninos trabalharem no campo de areia, no campo de areia, assim, no campo igual o nosso, assim, da minha época que jogava lá no Baleão, né? Aquela areia, assim, ele tá, né? Assim, o Palmeiras investindo nisso.
as questões sociais. Então, a gente tem muitas lacunas para serem resolvidas, para ser de verdade né, continuar aí nesse histórico país do futebol. Vitor, Gabriel. Ô, doutora, em 2022, a gente teve uma cena muito triste, eu acho que para todos os clubes, né? Que foi a lesão do Arana. Estava pronto para ir para a Copa do Mundo, e foi cortado ali de última hora num jogo que não valia absolutamente nada contra o Bragantino. Ele teve uma lesão muito séria, né? Uma lesão multiligamentar, assim, que para muitos pode até acabar a carreira. E ele voltou já performando muitas partidas sem descanso, né? E vem mostrando essa evolução. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Se você ficou surpresa com esse retorno do Arana aí jogando 90 minutos quase todas as partidas desde que ele voltou, e um pouco sobre a lesão dele também. Bom, então assim, eu não fico surpresa a partir do momento que você tem uma estrutura, né, profissional para cuidar, né, do atleta. E aí a gente vem falar de vários, né? Assim, vamos falar do Ronaldo Fenômeno. Né? O Ronaldo Fenômeno também teve uma lesão muito séria e voltou performando bem. Então, assim, a gente tem vários casos na história que a gente vai né, acontecer lesões graves e que os atletas voltam em alta performance. Mas quando eles voltam para a TV em alta performance, eles já voltaram muito antes, né, no clube, já voltaram muito antes nos trabalhos, né? Então, assim, a gente chama de uma sequência, né, de situações que a gente faz com o atleta. Então, primeiro, né, ele passa por uma parte, às vezes é cirúrgica, né? Então, vamos dar o seu exemplo, né? Às vezes é cirúrgica, às vezes é só de uma questão muscular, né? Aí a gente vai passar primeiro por aquela fase que tem o edema, que a gente tem que conter o edema, e aí depois a gente passa por uma fase que a gente vai falando assim, que é um realinhamento ali das fibras, e aí a gente vai fazendo toda a reconstrução daquela fibra muscular para esse atleta chegar. Ou no caso cirúrgico, a gente vai fazendo, né, vamos falar assim, questão de LCA, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê muito, é muito evidente a gente ver, quando você vê uma pessoa que teve uma lesão de LCA e ela trabalha precocemente, tanto ganho de massa muscular, e aí ela vai trabalhando também a flexibilidade, o pós-operatório dela é melhor. Mas se ela não faz isso adequadamente, o pós-operatório dela é muito mais longo. Então, vai depender de cada pessoa, né? Daquilo que a pessoa tem de lastro. Então, se fosse a lesão do Arana, fosse uma lesão com uma menina, que poderia estar em alta performance, jogando lá no Corinthians, que está aí, cenário, ganhando tudo. Se fosse nessa mesma menina, não seria da mesma forma. Por quê? Porque o lastro dela é diferente, né? Então, ela acabaria tendo um tempo de recuperação diferente. E aí vai depender da condição que ele tem, cabeça, sabe, mental. Então, é multifatorial. Eu não consigo falar nem assim, de estar surpresa. Não consigo estar surpresa, por quê? Porque é bem acompanhado, sabe? É um cenário profissional, então é diferente. Um cara que estava na, né, seleção. Então, é diferente o tipo de tratamento, é diferente o tipo de condição de acompanhamento. Eu falei isso outro dia, e que eu acho que fica muito claro, assim, usar esse exemplo. Eu pego uma menina que teve uma lesão de LCA, e pego um menino que teve uma lesão de LCA no mesmo clube. Vamos lá, Atlético Mineiro, uma menina que teve a lesão de LCA no dia 10 de outubro. E o mesmo menino com a mesma faixa etária que teve uma lesão de LCA no dia 10 de outubro. Esse menino mora no alojamento do Atlético, ele tem fisioterapia 2 a 3 vezes por dia, ele tem um tratamento com os equipamentos que está tudo ok, adequado, um controle de carga, fisiologista, nutricionista, uma boa alimentação, etc. Aí você pega uma menina, LCA, aí você apresenta, pega ônibus, 2 horas para chegar no treino, 2 horas para chegar na fisioterapia, ela tem uma sessão de fisioterapia, aí ela volta para casa. Vai ser diferente. O tempo de recuperação vai ser diferente. Então, o Flamengo fez lá no CT, né? Eu tive lá com o Tanuri até para conhecer. O Flamengo fez lá no CT uma coisa muito legal, que é colocar tudo de vidro, praticamente. O Palmeiras também tem assim. Então, assim, se o cara que está lá na fisioterapia está vendo o que está acontecendo ali na parte da musculação, a gente chama aquilo de uma cena aberta, né?
Então, essa cena aberta faz com que todo mundo trabalhe em conjunto. Então, quanto mais eu olhar em conjunto, melhor. Poxa, vou dar o exemplo do Lima, que eu falei para vocês. Cara, o cara estava, assim, impactado pelo excesso de lesão. E aí eu fui conversar, né, eu sou nutricionista também. Ele estava usando um suplemento que era um suplemento porque ele estava querendo perder, né, vamos falar assim, estava um pouquinho assim, estava com percentual de 12. E aí estava usando um suplemento, que era um termogênico. Cara, mas ele não estava treinando. Não era melhor ajustar a dieta dele? E aí eu fui lá e conversei com ele, conversei com o nutricionista. Poxa, vamos lá, vamos fazer um ajuste aqui. É uma coisa simples, mas é uma coisa simples que vai dar um resultado. Então, se eu tenho os profissionais capacitados e se eu tenho uma condição de recuperação, o Arana vai chegar. O Diego jogou com 19 dias pós-operatório de sutura meniscal, artroscopia, né? Você não via outra pessoa fazer isso. Mas ele tinha o quê? Fisioterapia, tipo, o dia inteiro, tratamento o dia inteiro. Então, isso dava para ele uma boa condição, entendeu? Perfeito. O conteúdo que você está compartilhando com a gente é muito rico, muito legal, mas eu não poderia deixar de fazer um pedido especial para você. Eu não tenho dúvida nenhuma de que qualquer atleticana que esteja assistindo a gente agora, ou qualquer mulher apaixonada por futebol, e seja homem também, que não te enxergue hoje como uma inspiração. Principalmente eu falo da mulher, porque você vê meninas e mais meninas e mulheres sonhando com um lugar de destaque no futebol, no esporte, e a gente sabe que muitas pessoas, com poucos investimentos que a gente tem no nosso país voltado para essa transição de carreira, para essas oportunidades de carreira são muito pequenos, então para muitas pessoas resta um sonho mesmo. Que recado você teria para essas meninas, para essas mulheres que têm esse desejo de ingressar no esporte, de trabalhar com futebol, querendo ou não, é um mundo repleto de desafios, mas que você hoje se posiciona ali como uma profissional de destaque? Bom, então eu vou usar aqui, porque assim, né, na verdade eu trabalhei no Atlético muitos anos, né, e aí tá aqui a camisa do lado de cá, né, a do Ronaldinho, né, e do lado de cá tá a camisa da Seleção Brasileira, no meu primeiro Sul-Americano, que eu fui vice-campeã, eu estava grávida de 6 meses. Vocês imaginam o que é uma menina que jogava bola no quintal de casa, que não tinha apoio familiar, né? Porque eu lembro muito bem, eu até brinco que meu avô falava assim, minha filha não vai mexer com esses cabeças de bagre, porque ele tinha essa vivência do futebol, né? Então, assim, como foi médico do América, então ele tinha essa vivência do futebol, e ele sabia o tanto que o cenário era machista, difícil, e ainda é, não achem que não seja, ainda é, mas eu fui lá, eu batalhei, eu estudei, eu me dediquei, eu tinha a vivência de julgar. Então, isso não faz diferença, assim, eu até brinco. A única diferença que faz, assim, em termos de trabalhar com futebol e ter julgado, é que eu posso pedir o Mancini para jogar na pelada dele. Mas não quer dizer que isso é uma condição, né? O Lisca, na primeira bola que eu errei, Flavinha, vai para lá. Depois que eu fiz o gol, Flavinha, volta para cá. Então, assim, não quer dizer que é a condição para eu estar no futebol. Eu preciso me dedicar muito, tá? Mas pense em grande, sabe? Não olhe só para um jogo, olhem para a realidade como um todo, em qualquer cenário que você for trabalhar. Não é fácil, é uma dedicação muito grande, se passa a ter, né, que abrir mão, né, como eu citei, estava grávida lá, 52 dias fora de casa, com um filho de 1 ano e grávida do outro. Então, você tem que abrir mão de muita coisa, você deixa o final de semana, você deixa família, você tem que amar muito o que você faz, para que você consiga ser bem-sucedido. E vou te falar mais, não quer dizer que quando você esteja sendo, assim, reconhecido e bem-sucedido, que efetivamente você ainda está no melhor cenário, porque ele ainda vai ser um cenário difícil. Mas é só com mais mulheres, com mais depoimentos assim, com mais bate-papos assim, com mais, não vou falar só para mulher, mas assim, para todos os profissionais que trabalham com futebol.
com mais momentos em que a gente se dedique a entender o lado do outro, a investir no outro, a ter um cuidado multidisciplinar, é que a gente vai conseguir obter sucesso. E humildade. Sempre fui muito humilde, sempre fui aquela pessoa que estou aqui para aprender, estou aqui para compartilhar, sempre à disposição. Eu brinco com todo mundo, pode me chamar lá no direct que eu respondo. Uma hora eu respondo, mas eu respondo. Né? Então, a gente tem que ser humilde e amar mesmo. Amar, não tem jeito, né? Então, assim, aí todo mundo fala assim, o que você gostaria, né, de trazer para os meus meninos? É que eles tenham a disciplina que eu tive, é que eles tenham a consciência do que eles querem, mas sem abusos, sem sair do que é o legal, né? Sendo crianças e chegando lá na frente e se orgulhar, né? Meu menino vai lá para a escola com fone de ouvido lá do Catar, sem conectar em nada, e fala, mãe, é porque as meninas não estão acreditando que você trabalhava na seleção. Então é isso, assim, eu tenho certeza que meus filhos se orgulham de mim e que a gente tenha muito mais pessoas, né, para fazer o bem, para trazer o bem para o futebol, para trazer, assim, humanidade, né, um olhar muito afetuoso mesmo para a modalidade, para as crianças, para os profissionais, solidariedade acima de tudo, né, e isso, assim, a rivalidade fica só dentro de campo, sabe? Acho que a gente tem que ter a leitura de que todos nós somos seres humanos e precisamos ser bem tratados. Ótimo. Muito legal. Obrigado. Doutor, eu queria agradecer, né, por você ter aceito o nosso convite. Acho que foi um bate-papo muito legal. A gente tirou muita dúvida aí da torcida, de jogadores também, né? Acho que a gente teve muito exemplo aí para eles seguirem. Queria agradecer e dizer que as portas estão abertas aqui sempre, né? Então, sempre que tiver um tempinho, a gente pode marcar para a gente conversar mais, porque esse assunto dá para a gente ficar aqui 3, 4, 5 horas falando sobre ele, né? Tem muitas. Eu ainda tenho muitas dúvidas, inclusive, muitas coisas. Mas aí eu agradeço muito. E só uma última perguntinha para terminar, esse eu já despedi da torcida. Como que foi estar no dia a dia com o Ronaldinho? Nossa, vou te falar assim, eu não estava lá, né, no profissional, mas assim, sempre que eu podia ir lá, eu ia no profissional. Cara, era fantástico, O cara assim, coloca a bola onde que ele quer, onde ele quer. Ele brincava com a bola, sabe? Brincava. Então, foi fantástico, assim, desde o dia que ele chegou, eu acho que aquele momento ali foi um momento de virada de chave mesmo, né? Acho que o Atlético é um cara sensacional de bater papo, de rir, super divertido, assim. E, de fato, né, ele fez tudo que ele pôde fazer, acho que no futebol, ele chegou num momento também que cansa, né, como eu estou dizendo para vocês, assim, nós como profissionais cansamos, imagino para eles, assim, é muito, muito cansativo, mas é sensacional, assim, assim, primeiro dia, eu acho que até meus olhos lacrimejaram, assim, e meu irmão, acabei que na minha família, né, meu irmão gêmeo, que ficava chutando minha cabeça, foi advogado dele, né, naquela situação lá, e eu até brincava com meu irmão, falei assim, não esquece de colocar no contrato uma partida de futebol comigo e a chuteira. Realmente, é um cara sensacional, assim, é incrível, né? E eu agradeço demais esse honroso convite aqui, tão gentil, né? Nossa, adorei o bate-papo, assim, tanto tempo que eu não falo de uma forma tão leve, né? Assim, poder contar um pouco da minha experiência de uma forma tão leve. E com vocês, né, que eu acho que estão aí ávidos, né, para saber como que é o dia a dia, essas experiências. E uma coisa muito interessante também, né, porque vocês estão com um olhar para mim, né, que sou mulher, que estou aqui nesse cenário de, né, da gente falar de equidade, de tentar trazer o que é confortável e o que não é confortável, né, como a gente pode levar para um cenário de mais justiça, mas de forma sem nenhum, vamos falar assim, não gosto de mimimi, não gosto de comparar, eu acho que todo mundo tem que estar em todos os lugares, com profissionalismo, as oportunidades, elas precisam acontecer para que tenha equidade. Vocês me deram uma grande oportunidade, eu agradeço muito, de coração. A gente que agradece, foi excelente.
Eu acho que mais do que legal, a entrevista foi muito importante, justamente por conta dessas questões. A gente falou sobre testosterona, sobre o tanto que importa a vida das pessoas, né? Então, eu acho que isso é sempre um assunto que a gente deve pautar aqui, que é realmente o nosso intuito, é mostrar o quanto que é bom estar vivendo e como que é importante a gente cuidar da nossa saúde, sendo jogador ou não. Então, assim, foi muito importante esse bate-papo. Obrigada, gente. Valeu. Agradecer também o Falou. torcedor que assistiu esse bate-papo aí até o final. A gente vai deixar as redes sociais aqui também da doutora Flávia. Então, se você quiser, segue lá para poder acompanhar tudo direitinho, ficar por dentro de mais do trabalho do dia a dia dela. E agradecer a participação de vocês. Esse é o It's Showtime. A gente sempre está trazendo pessoas aqui que a gente sabe que pode agregar, que vai nos ensinar. A gente sabe que para gostar de futebol não precisa de ser cabeça fechada. É um mundo de oportunidade, de conhecimento, de crescer a cada dia, de entender coisas novas a cada dia. E esse tem sido um espaço muito legal de crescimento com vocês. Muito obrigado você que ouviu até então e um grande abraço.